Nossa equipe foi até Caicó, na região do Seridó, para contar a trajetória do município, marcada pela batalha entre povos indígenas e descendentes europeus e pela forte religiosidade. Acompanhe a reportagem. Começando o nosso roteiro sobre a história do município de Caicó, distante 282 quilômetros da capital Potiguar, fomos até um dos pontos mais altos da cidade. E quem vai dar início à nossa história sobre a capital do Seridó é o historiador e professor Helder Macedo. O que hoje é o município de Caicó, ele era habitado por diversos grupos indígenas, tá? Que tiveram contato com os colonizadores a partir do século XVII. Principalmente os índios Janduí, os Candé e os Pega. Eram índios do grupo Tarairiú. Esses índios entraram em contato no momento da expansão da frente pecuarista, na segunda metade do século XVII, com a doação de Sesmarias, no que hoje a gente chama de Ribeira do Seridó, na região banhada pelo rio Seridó. A princípio, as Sesmarias doadas para a instalação de fazendas de criagado tiveram relação mais ou menos amistosa com os índios, mas logo as diferenças se acirraram. O que marcou também o início da formação histórica de Caicó e região foram vários massacres aos povos indígenas nativos do Seridó, que foi denominado a Guerra dos Bárbaros. Eles se chamavam Tarairiú, ou seja, esses grupos provavelmente podem estar vinculados a esses primeiros grupos povoadores da região que chegaram aqui há 10 mil anos atrás. E uma das características desses grupos é que eram grupos seminômades, que viviam basicamente da caça e da coleta e eram extremamente belicosos. E isso foi um dos fatores que fez com que a expansão territorial da colônia não avançasse tão rápido para essa região, a resistência desses grupos indígenas. Outro fator decisivo em vários aspectos da história caicoense foi a chegada da pecuária na região e uma nova construção de uma capela, que mais tarde se tornaria a Catedral de Santana. Com o abrandamento da guerra, então foi construída uma capela, dado a população cristã, né, que estava de passagem por essa região. Então foi construída uma pequena capela em 1695, dedicada a Santana. Curiosamente, Santana é padroeiro dos pastores, dos vaqueiros, então tem uma relação muito intrínseca com a pecuária. Além da história oficial e documentada, existem também os fatos contados, a história oral, que resistem por várias gerações. Elas estão focadas num ponto que é o Poço de Santana. Tá? O nome não é à toa, o nome não é gratuito, mas é um nome que imortaliza o nome dessa divindade católica na história da região. Conta a lenda, ou uma das versões da lenda, que um vaqueiro, andando no Mufumbau, atrás de um touro perdido, perdeu-se também por dentro das entranhas do Mufumbau e foi acossado pelo mesmo touro bravo possuído por um deus indígena, Tupã. Então, entre a vida e a morte, correndo louco no Mufumbau, ele fez uma prece a Santana para que o livrasse do touro. Em retribuição, ele decidiu construir a capela. Tá? Então, essa é uma das versões da origem da história de Caicó pela memória. Além disso, o que chama atenção são as diversas origens do nome Caicó. É nome indígena, né? Caicó foi o nome do arraial em 1700. A Vila Nova do Príncipe passou a ser cidade no Império, em 1868. Na República, os republicanos quiseram extinguir toda e qualquer relação aos antigos regimes, monarquia, na colônia e império, então mudaram para a cidade do Seridó. Mas o nome não teve bom êxito por aqui e os legisladores voltaram atrás e convocaram o antigo nome indígena. Então, desde 1890 é chamada de Caicó e acredito que não mudará mais de nome. Para se aprofundar um pouco mais sobre a história mais recente de Caicó, seguimos até o Museu do Seridó, que funciona no prédio onde era a sede da Câmara Legislativa e a cadeia pública, do início da formação do centro urbano. O grande problema que a gente tem enfrentado é exatamente a inadequação das instalações do museu para essa função. A gente está com riscos de desabamento da estrutura arquitetônica. Uma das características que mais se ressalta no Museu do Seridó é que o próprio edifício onde ele está instalado é um patrimônio histórico, é um acervo museográfico. Então, você intervir nele sem respeitar esses aspectos de um patrimônio cultural, você vai terminar destruindo e mascarando o passado e as informações que podem ser obtidas a partir da análise desses elementos arquitetônicos. Preservar a materialidade do acervo cultural é uma das prerrogativas
para a gente ter uma análise cada vez mais objetiva do passado. Aprender através da memória é resgatar um passado para entender o significado do que é o presente. É fazer uma viagem através da aventura do conhecimento.